Ok, gravando. Então, vamos lá. Então retomando, mais uma vez, se caso minha internet vier a cair novamente, se eu sair da sala virtual, aí vocês já sabem, vocês começam a realizar a atividade da página 312, que é ali organizar o conhecimento, que é do quesito 1 ao 6º, tá bom? Então vamos rezar que ela não venha a cair novamente, tá bom? Então essa parte aqui a gente já tinha comentado, é isso? Com relação a gente tinha parado aqui, é isso? Com relação à concentração da população, nós vimos que ela está concentrada principalmente na fronteira com os Estados Unidos, é isso? Onde vai ter o quê? Onde vai ter um clima ameno. Com relação ainda à concentração da população, como eu comentei com vocês, aí aqui vem um número, ó, 62% aproximadamente da população do Canadá está concentrada justamente nessa área aqui, ó, ou seja, nos arredores dos Grandes Lagos, tá bom? E também aqui próximo do Vale do Rio São Lourenço, tá bom? Seguindo adiante, deixa eu ver aqui, Marcos, tu desliga teu áudio, por favor, Marcos, que ele fica fazendo um chiadinho. Marcos, está me ouvindo? Marcos Henrique? Ok, já desligou já. Então vamos lá. Então a gente viu que a população dos Estados Unidos está concentrada, né, próximo da fronteira com os Estados Unidos, é isso? Mais precisamente ali nos arredores dos Grandes Lagos, ok? E as cidades, no caso, quando vocês fizeram a pesquisa, vocês pesquisaram sobre a província, né, que é a mesma coisa que estado, como eu comentei com vocês. Com relação às cidades, aí a gente vai ter aqui, ó, Toronto, a gente vai ter Montreal e Quebec, por exemplo, como sendo as cidades mais populosas do Canadá. Tá bom? Seguindo adiante, lembra que eu comentei lá no início que o Canadá ele é um dos únicos países desenvolvidos que estimula a entrada da migração. Agora, como eu comentei com vocês, não é qualquer população que eles estão aceitando, tá bom? Eles querem o quê? Uma população com uma mão de obra qualificada. Por quê? Por que isso? Porque o Canadá, por ser um país desenvolvido, já tem bastante tempo, é um país que tem ótima qualidade de vida, ele tem o quê? Ele tem baixo, na verdade, crescimento vegetativo. Professor, o que é isso? A quantidade de criança que nasce é muito pequena. Então, se um país ele tem uma baixo crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é a mesma coisa, tá bom? Significa dizer que está nascendo pouca criança nesse país. Por quê? Porque o país tem ótima qualidade de vida, o pessoal está envelhecendo cada vez mais, a população jovem, principalmente as mulheres, na verdade, se inseriram no mercado de trabalho já tem bastante tempo, né, tiveram acesso à informação, planejamento familiar, logo estão optando por ter o quê? Por ter menos filho, tá bom? Então, consequência desse baixo crescimento natural do Canadá, a população, por exemplo, dos 16 aos 60 anos, é uma população relativamente pequena. Então, uma vez que o Canadá é um país industrializado, ele necessita o quê? Ele necessita de muita mão de obra qualificada. Então, por isso que ele estimula a entrada de imigrante. Agora, como eu falei, não é todo migrante. É o migrante que tem o quê? Que tem uma mão de obra qualificada. Por quê? Porque no Canadá existe a escassez de mão de obra. Tá bom? Então, consequência disso, ele estimula a entrada de migração com mão de obra qualificada. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Podemos ir adiante? Vamos lá. Ainda bem que a internet ainda não caiu, né? Daqui a pouco ninguém sabe. O melhor é lá segurando o riso. Daqui a pouco ninguém sabe. Vamos lá. Continuando, né, eu trouxe aqui ó, que para enfrentar esse problema, desde a década de 1990,
que é que o Canadá fez? O Canadá tem facilidades para a entrada de migrantes no país, tá bom? Eu trouxe aqui também que nos últimos anos há exigência aos candidatos à migração. Por exemplo, quais são as exigências? Aquelas que eu falei anteriormente. Para entrar, você tem que ter, no mínimo, você tem que ter uma qualificação. Tá? Se você não tiver nenhuma qualificação, dificilmente você vai conseguir entrar. Então, eles realizam essa busca por profissionais qualificados. Em 2014, o Canadá ocupava a 9ª posição no ranking do IDH, de aproximadamente 0,913. Pessoal, quem é que lembra o que é o IDH? Não, gente, ninguém lembra? Não. Vamos lá, pessoal. Pessoal, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, tá bem? E para um país ele ter um ótimo IDH, como é o caso do Canadá, ele tem que ter uma ótima qualidade de vida. Por exemplo, um ótimo sistema de educação, né, para que você tenha a maioria das pessoas escolarizadas, um ótimo serviço de saúde, né, para que as pessoas estejam tendo acesso com facilidade, e uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa, também bastante significativa. Então, para você diagnosticar o IDH de qualquer país, você tem que analisar a renda per capita, a renda por pessoa, a saúde e a educação. Tá bom? Então, mais uma vez, quando um país vem ter um ótimo IDH, na verdade, é porque ele tem esses 3 elementos: educação, saúde e renda per capita. Ele tem esses 3 elementos bastante elevados. Tá bom? Como é o caso do Canadá, como é o caso da Noruega, como é o caso da Austrália. Deixa eu ver outro que a gente pode citar também, a Suíça. Tá bom? Então, são países aí que tem os Estados Unidos, a Alemanha, a França, na Europa. São países que têm ótimos IDHs. Com relação à economia dos Estados Unidos, ou a economia do Canadá, o que é que acontece? O Canadá tem alto, deixa eu pegar uma caneta aqui. O Canadá tem alto grau de atividade extrativista. Por exemplo, essas atividades extrativistas elas vão se dar principalmente nos recursos minerais. Petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Né? Os Estados Unidos é um dos países que tem uma das maiores reservas do mundo. Tá bom? Então, as atividades extrativistas, agropecuária, né? Por exemplo, a agropecuária aqui, ó, altamente moderna, ou seja, uma agropecuária intensiva, né? Com a utilização aí de máquinas, muito produtiva. E a indústria, né? Eu já comentei anteriormente que o Canadá ele é um país industrializado, altamente industrializado. Acontece que essa indústria é muito dependente dos Estados Unidos. Por quê? Porque boa parte das indústrias que lá estão presentes, elas são de onde? Elas são dos Estados Unidos. Tá bom? Mas, uma vez que eles têm ótima relação, Estados Unidos e Canadá, a princípio isso não tem nenhum problema. A não ser que amanhã ou depois os Estados Unidos resolvessem tirar todas as suas indústrias do Canadá. Acredito que isso não ocorrerá nem tão cedo, né? Mais uma vez, como eu falei, tendo em vista que a relação desses 2 países são muito boas. Com relação à extração vegetal e mineral, por exemplo, aqui, ó, eu comentei lá no início da nossa aula anterior que a formação vegetal que predomina no Canadá é a formação vegetal de conífera, ou também chamada de taiga. E nessa formação vegetal predomina o pinheiro. Também. Então, esse pinheiro ele é muito utilizado tanto para a produção de papel, como para também a produção de celulose. Tá bom? Então, existe muito. O extrativismo vegetal lá, ele é bem significativo. Por exemplo, eu trouxe esse mapinha aqui para vocês. Ó. Se a gente analisar aqui, ó, cadê aqui? Aqui, floresta de conífera, aqui, ó, taiga, onde eu estou riscando aqui. Ó.
a gente percebe que ela está localizada justamente aqui, ó. Onde eu vou circular aqui, ó. Então, perceba que a vegetação que predomina aqui no Canadá é qual? A floresta de conífero, também chamada de taiga, tá bom? Lembrando que a diversidade vegetal nessa formação, ela é bem baixa, tendo em vista que vai predominar aí os pinheiros, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Perguntas, comentários? Ah, tranquilo? Podemos seguir adiante, pessoal? Sim? Preciso que alguém me confirme. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor, pode continuar a sua aula. Sim. Vamos adiante. Então, veja só. O Canadá, ele tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Então, em outros momentos, quando a gente estava falando sobre a América Latina, nós vimos que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Aí depois vem um país lá do Oriente Médio. É isso, por exemplo, se a gente analisar por região, a gente vai perceber que a região do Oriente Médio é a região que mais tem petróleo no mundo. Agora, quando a gente analisa por país, aí a Venezuela é o país que tem a maior reserva. E o Canadá, ele está em terceiro lugar. Tá? Então, ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ele também tem grandes jazidas de carvão mineral. Então, perceba, tudo que um país industrializado precisa como base, né, que é energia, petróleo e carvão vegetal, que tanto os Estados Unidos como o Canadá eles têm bastante. Com relação ao relevo montanhoso, qual é a vantagem desse relevo lá no Canadá? Lembrando que o relevo montanhoso ele vai estar principalmente nessa região aqui, ó, na parte oeste da América do Norte. Lembra aqui quando nós falamos sobre a questão física da América do Norte, nós falamos sobre as montanhas rochosas, né, que tem aqui nos Estados Unidos, e elas também se estendem até aqui, até o Canadá. Então, esse relevo ele vai favorecer a produção, por exemplo, de energia elétrica, ou seja, eletricidade produzida a partir das hidroelétricas, as usinas hidrelétricas. Lembrando que os rios de Planalto, uma vez que você tem a presença das montanhas rochosas aqui no oeste, então os rios que têm a nascente nessa região, eles vão ser o quê? Eles vão ser rio de Planalto. Por quê? Porque tem sua nascente sobre um planalto. Então, naturalmente, eles são rios bastante caudalosos, são rios bastante velozes. Logo, são propícios para a construção de hidrelétrica e, consequentemente, a produção de eletricidade. Tá bom? Seguindo adiante, com relação à agricultura, a gente já viu que os Estados Unidos têm uma agricultura, né, intensiva, ou seja, uma agricultura moderna, uma agricultura mecanizada, tá bom? Com grande utilização de quê? Grande utilização de tecnologia. Aí a gente pode destacar aqui o trigo e a cevada que é produzido lá no Canadá. Dando sequência, com relação à indústria, como a gente já falou, a indústria do Canadá ela é muito dependente dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui após 1945, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria dos Estados Unidos. Ou seja, na medida que a indústria dos Estados Unidos ela ia se desenvolvendo, a do Canadá ao lado também seguia os mesmos passos. Aí aqui com relação sobre o Ártico, né? Por exemplo, o degelo que ocorre nas calotas polares, né, que está lá no extremo norte do Canadá, tá bem? Aqui áreas do Oceano Ártico, antes coberta por gelo durante boa parte do ano, torna-se vulnerável à exploração de seu subsolo. Lembrando que essa região do Ártico ela é uma região muito rica em minérios. Então isso está gerando
está gerando muito a disputa dos países que têm território nessa área, Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, por exemplo, né? A Rússia mesmo tem um vasto território nessa região, tendo em vista o tamanho territorial da Rússia, que está lá no extremo norte. Então, como eu falei, está gerando essa presença de minério que está gerando interesse, né, das regiões. Região rica em petróleo e outros recursos minerais. País banhado pelo Ártico já disputam essa nova fronteira, como eu falei para vocês, o Canadá, os Estados Unidos, mas também a Rússia lá na Europa também disputam essa região. E com relação aqui às consequências, por exemplo, o degelo, ele pode acarretar sérios riscos ambientais, né, com elevação, por exemplo, do nível do mar. Lembrando que esse degelo que ocorre lá no Ártico, e muitos dizem que é consequência do aquecimento global. Lembrando que isso não é unânime, também tem alguns cientistas que discordam dessa ideia. Muitos concordam, mas também tem vários que discordam, também que não, na verdade, atribui esse derretimento dessas calotas polares a outros elementos atmosféricos. Na verdade, isso aqui a gente já falou, né? A gente está só pulando. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só mexer aqui na configuração aqui do... Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no material de vocês aqui. Pessoal, pegue o material aí. Deixa eu ver aqui, ainda resta 10 minutos ainda da nossa aula. Esse quesito número 1, que é para você marcar verdadeiro ou falso. Resolva ele rapidinho aí a gente já faz daqui a uns 4 minutinhos, aí a gente já faz a correção desse quesito aí, tá bom? O quesito número 1, que é para você marcar verdadeiro ou falso. Tá bom? Então realize ele rapidinho aí, para a gente, daqui a uns 3 minutinhos a gente realizar a correção dele, tá bom? Estou aqui, qualquer dúvida é só perguntar. Que página mesmo, professor? Olha, professor. Página 312. 612. Primeiro quesito da página 312. Dale. É só o primeiro? Isso, só o primeiro. Eu já fiz. Não sei se tá certo. Só um instante que a gente realiza a correção dele. Tá. Esse cara daqui a pouco faz chauro. Na moral, professor. Oi? O cara aqui, meu vizinho, tá martelando isso aqui desde 7 horas da manhã. Eu não tô brincando. Ia.
É cada martelada que a pessoa pensa que vai dar o mundo. Professor, já pode mandar o nome. Pessoal, o nome ainda não. Quando a gente realizar a correção do primeiro quesito, aí eu peço vocês colocarem o nome. O Bruno colocou aqui porque ele disse que o celular dele está descarregando. Olha, Sérgio, eu estou escutando daqui. tu é doido, mano. Tof, tof. Vai quebrar o quê? Uma parede aí todinha? Desde 7 horas da manhã. Olha, você é louco. Acabou? Acabou. Mentira. Desde 7 horas, professor. Ontem eu tentei assistir um filme, Ave Maria. Acabou. Acorda. Peraí. Parou. Mentira. Parou. Pessoal, vamos lá. Terminaram Terminei. o quesito. Gente, vamos lá. Vamos iniciar a correção. Só um minutinho. Pessoal, vamos lá iniciar a correção. Veja só. O quesito número 1, ele diz o seguinte: assinado verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as falsas. Tá bom? Aí o primeiro diz o seguinte: os Estados Unidos e o Canadá são dois dos maiores países do mundo, com territórios que abrangem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Isso está verdadeiro ou falso? Eu botei verdadeiro. Eu botei verdadeiro. Eu também. Vamos lá, o restante dos colegas. Eu também coloquei verdadeiro. André é verdadeiro. Todo mundo botou Camilo é verdadeiro. verdadeiro. Todo mundo. O pessoal está correto, é verdadeiro. Tá bom? Bom. Verdadeiro. O segundo diz o seguinte: os Estados Unidos e o Canadá têm subsolos ricos em minérios. Essa eu fiquei meio na dúvida. Aí eu botei V. Eu também coloquei verdadeiro. André é verdadeiro. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Só Sérgio e André respondeu essa. Quem mais Verdadeiro. respondeu? Marcos, verdadeiro. Carla também verdadeiro. E o restante? Não fez. Pode ir. O restante segue o bonde. Tira o ponto. Tira o ponto. Também é verdadeiro. Tá bom? Bom. Agora vamos para o próximo. A exploração do gás de xisto no Canadá vai trazer autossuficiência energética para o país até 2030. F. De falso. Falso. Coloquei Sérgio. F. Sérgio, por que é falso? Porque até 2030 tu é doido. Veja, é falso porque quando a gente estudou sobre os Estados Porque lá Unidos, para 2030 o que vai acontecer? Eles não têm nem noção. a gente viu que o grande produtor de gás de xisto não é o Canadá. O grande produtor de gás de É os xisto Estados Unidos. é os Estados Unidos. Sim. Tá bom? Então, por isso que é falso. Ah, O outro diz o seguinte: o norte do Canadá é muito povoado. o norte. Sim, o norte do Canadá é muito povoado. Verdadeiro ou falso? Eu botei. Véi, sei lá. Verdadeiro. Eu botei verdadeiro. Gente, Eu não sei onde fica.
o norte do Canadá, não sabe onde é que fica? É Não, a sei re- onde fica. É no norte. Mas eu não sei a cidade que tem, depende. Se região tiver é- Quebec, Ontário, Toronto, Não, tu é doido. não. tá. Quebec, Ontário, aquelas regiões ali, elas estão ao sul. Ah, então. Na verdade, elas muito- estão a sudeste do Canadá. A região norte do Canadá é a região do clima extremamente frio. Vancouver fica onde, professor? Não, eu não lembro agora, só observando no mapa. Professor, falta 2 Sim. minutos. Ok, não, falta 3 minutinhos ainda. Então, veja, essa é falsa, porque lembra quando eu falei sobre o norte do Canadá, que é a área extremamente fria, que é a área de grandes vazios demográficos. A gente viu que a população está concentrada onde? Está concentrada ali na região dos Grandes Lagos, que é na região, a gente pode dizer que é uma região sudeste do Canadá. Ative o bate-papo para botar o nome. Só um minutinho, que eu já libero, tá bom? O último, para a gente finalizar aqui, diz assim: os Estados Unidos, graças ao gás de xisto, praticamente não poluem mais a atmosfera. Verdadeiro ou falso? E falso. Falso. Essa também é falsa, por quê? Pelo contrário, É. a ilha continua poluindo e Polui muito. tá bem? Então, essa também é falsa. Deixa eu só liberar aqui o bate-papo para vocês Libera colocarem o nome de vocês. Tá bom? Pessoal, pode colocar o nome lá. A gente está encerrando por hoje. Tá bom? Ô, Glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas eu gostei muito dessa Quando aula de você terminar geografia. essa aula todinha, vocês dizem assim, glória a Deus? Como é, Camila? Porque assim, toda vez quando termina a aula, assim, até meu dia, a aula de glória a Deus, Senhor, terminou. Eu não dou um suspiro bem grande. Professor, Para... Não. os professores Eu vou também comer. estão com fome, eles têm fome, eles acabam, sabe? É geral. Fazer comer almoço. JJ, geral Quem é que vai pagar o almoço hoje? Eu? Aí sim, mano. Ai, meu Deus, Tem não aí acho que perto- peça para pagar o almoço. Aí perto da escola não tem um posto de gasolina, né? Tem um restaurante ali que trabalha com parmegiana ali, que é muito bom. Parmegiana. Mediana, Eita. Deus demais. Aí sim. batata frita. Vamos lá. Pegar os 600 e ir pra lá diretão. Gente, todo mundo já colocou o nome? E a Uhum. vai. Não, dos que Qual a estão série? presentes aqui, tem 19 presentes. Até agora só 10 pessoas colocaram o nome. Bota Vamos lá, galera. Bota o nome. Bota o nome aí, 9. Então, Bota nome, 9. Tem muita gente Nome cochilando. sério. Nome de 9. Eu queria que o professor de história falasse Gabriela, assim na nem aula. na aula tá. O negócio dela não Como tá é, Sérgio? conectado. Não, tá gravado, tá gravado, tá gravado. Eita, Tá Sérgio. gravando, tá Sérgio. gravando, esqueci. Não, não falei nada. Muita Ele gente tira muito não bem, velho. conecta Pessoal, ela escuta a hora de Abafa. colocar o nome. Pessoal, posso encerrar aqui, gente? Estou percebendo Tchau, que pessoal, só bom 12 dia, bom pessoas dia. colocaram o nome. Bom dia, bom Bom dia, almoço. tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem colocou o nome já pode ir saindo, tá bom? Tchau. Tá. Até Ok, amanhã. eu coloquei meu nome, tchau. Não se encontra até amanhã, tá bom? Não pode esperar não, porque Tchau. Sérgio está de screenshot. Sérgio compartilhou a tela. Oxente, olha. Só pra matar a saudade. Ixi.